Fala, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Hoje estamos meditando aqui no livro de Lucas, capítulo de número 20, os versos de 1 a 8, que dizem assim: Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: Diga-nos, com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabia de onde era. E Jesus lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Esse texto é interessante, né? E esse texto ele traz algumas oportunidades de lições para a nossa vida. Ele nos apresenta aí um confronto entre Jesus e algumas autoridades religiosas, a saber, 3 grupos, né? Tinham ali os principais sacerdotes, tinham os escribas e os anciãos. Eram 3 grupos ali. Não sei se foram de maneira oficial falar com Jesus, mas tem 3 grupos confrontando Jesus. E qual é a primeira lição? A primeira lição que nós vemos nesse texto é sobre a soberania e a autoridade de Jesus. As autoridades que se achavam autoridades foram questionar Jesus, não conseguiram nenhum êxito nisso, e Jesus expôs a hipocrisia do coração daquele grupo, né? Ou daqueles grupos, daqueles 3 grupos. Isso nos lembra que Jesus ele não precisa da aprovação humana para exercer sua autoridade. Ele é o Filho de Deus, soberano e com autoridade divina, e simplesmente devemos reconhecer isso. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é sobre discernimento e sabedoria quando alguém vier nos confrontar. Ao invés de responder diretamente, veja o que Jesus faz. Ele lança uma outra pergunta a esse grupo religioso, ou esses grupos religiosos. E essa pergunta desmascarou a falta de sinceridade daqueles líderes. E isso nos ensina a importância de discernirmos com sabedoria, né, as perguntas que nos são feitas. Às vezes tem pergunta que não precisa ser respondida. Há perguntas que nós devemos apenas deixar passar, não é mesmo? Porque elas não são perguntas construtivas ou que realmente as pessoas querem aprender. Elas só querem criar confusão e dificuldade para o seu dia a dia. Uma terceira lição ainda é sobre o perigo da hipocrisia religiosa, né? Veja que ali estavam os sacerdotes, os principais, os escribas e os anciãos. E eles não estavam interessados na verdade, eles queriam era tumultuar. Eles temiam o povo mais do que a Deus, e eles disseram isso, que se falassem que o batismo de João Batista não valia, o povo ia apedrejar eles, né? Então eles temiam mais o povo do que a Deus. E isso fica um alerta para nós. Nós não podemos permitir que o nosso orgulho, que a nossa falta de conexão com Deus, faça com que nós valorizemos mais o que as pessoas pensam do que aquilo que Deus pensa. Então não podemos incorrer na hipocrisia religiosa. E ainda há uma outra aplicação aqui nesse texto, lição importante, é de que a verdade não pode ser manipulada. A autoridade de Jesus, ela era certa, todos viam, e não era uma autoridade por fala, porque Jesus, quando nós estudamos aí o capítulo 1 de Atos, Jesus, ele fazia e ensinava. Então ele não era o tipo de pessoa que mandava fazer o que ele não fazia. Jesus fazia e ensinava, e estava ali a autêntica autoridade de Jesus, né? Agora, por último, aqui o que nós percebemos, a lição talvez mais importante, é que para perceber a autoridade de Jesus e ver que Jesus é uma autoridade,
é necessário fé. Sem fé é impossível entender a autoridade de Cristo. Jesus expôs a incredulidade daqueles grupos que estavam ali. Jesus fez com que eles fossem desmascarados, não é mesmo? Então, eles não tinham fé, então jamais conseguiriam perceber a autoridade de Jesus, não conseguiam perceber quem era Jesus. E essas lições aqui, elas nos mostram a importância de nos aproximar de Jesus com sinceridade, reconhecer a autoridade de Jesus e buscar viver na presença de Jesus com discernimento e evitar a todo custo uma vida hipócrita. Um bom dia, eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá!